a gente olhar para o 11 de setembro e pensar, lá vem teoria da conspiração. É teoria da conspiração a partir do momento que a gente não tem nada documentado, mas a partir do momento que a gente tem documentação, aí o negócio já fica mais interessante, né? Muito mais interessante. O que aconteceu logo em seguida? Qual foi a versão logo de cara que soltaram? Cara, tem uma série de... Quando você pega, você faz um histórico, né, do que a cobertura jornalística fez, você vai ver uma série de informações contraditórias. Algumas informações interessantes vão dizer, os prédios foram demolidos, né? Tem muita gente, alguns da equipe dos bombeiros lá falaram, na hora que porque tinham bombeiros lá dentro, morreram vários bombeiros, que eles entraram. Sim. Entre a colisão do avião até o prédio vir abaixo, demorou horas, né? Demorou algum tempo. Então tinha muitos bombeiros ali dentro do prédio. Né? Alguns conseguiram sair com vida, né? Saíram na última. E aquelas imagens do pessoal se jogando também é muito... São terríveis, né? Muito pesado aquilo, cara. São uns pontinhos assim. É engraçado você... Engraçado não, é estranho você ver os caras falando, pô, saí do prédio, eu ouvi os barulhos, bum, 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 bum. Aí você vê filmagens, cara, das janelas explodindo sequencialmente. Verdade. Bum, 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 bum. Ou seja, eu acho que o calor no metal não provocaria isso dessa forma. O pessoal pendurado, olha, cara, cena terrível. Agora, eu não sou engenheiro, nem empreiteiro, nem nada. Eu tenho a impressão que o fato da estrutura do prédio ser metálica não facilita o seu colapso, mas atrapalha, na minha opinião. Porque você não consegue derreter um prédio lá no topo, lembrando que o prédio foi atingido. E vai derretendo embaixo, né? Lá embaixo, o que é mais estranho. No subsolo, né, na base do prédio, ficou um incêndio durante 100 dias. O quê? 100 dias. Fica saindo fumaça lá, fogo. Eles não conseguiam apagar de jeito nenhum. Então, são várias histórias estranhas aí. E a quantidade de fumaça que subiu, né? Olha. Cara, a quantidade de fuligem, né? Foi realmente um negócio. E depois assim, apareceram terrível. Muitas imagens, né? De quem tava no solo, e aquela fumaça vindo. A galera correndo, né? Coisa de filme mesmo, né? Você vê o pessoal correndo nas avenidas ali. Realmente um negócio que mudou o planeta em todos os sentidos. Agora, eu vou me reportar aqui nessa nossa análise do 11 de setembro a um já falecido ex-agente do FBI. O Ted Gunderson é um cara muito importante pra gente estudar isso aqui, porque o Ted Gunderson, ele se debruçou, assim, profundamente nesse caso. É um investigador especializado na área de contra-terrorismo nos Estados Unidos. É um cara que prestou 27 anos de serviço para FBI, se aposentou em 1979. O último cargo dele foi agente especial sênior de toda a divisão de Los Angeles. Ele tinha mais de 700 agentes do FBI debaixo do comando dele, né? 25 milhões de dólares de orçamento. Pegava quase o estado da Califórnia todo ali de experiência. E um cara que, assim, a especialidade dele era exatamente isso. Esse cara, ele foi pesquisar o 11 de setembro e ele traz várias evidências. Existem documentos físicos chamados Ted Gunderson Chronicle e tem os vídeos das entrevistas dele, tá? Quem quiser que se aventure aí, porque é uma tonelada de material. Então, quais as evidências que ele traz de que as torres foram implodidas? Ele cita leituras sísmicas que vieram do subsolo no momento do desabamento, antes do prédio cair, tremeu o chão. O aço derretido nos porões, que foi, segundo ele, impossível de ser causado pela combustão do avião. Você não consegue, com a combustão do avião, uma temperatura tão alta para você ter aço derretido no porão. Recentemente, houve reportagens sobre especialistas, né, que mexem com demolição e aço. O cara falando, cara, para retorcer essas vigas de aço aqui dessa forma, tem que ser uma temperatura que combustível de avião não aguenta, né? E, como eu falei a vocês, os incêndios subterrâneos que duraram mais de 100 dias. Subterrâneo, pô, a parada foi lá em cima. Como é que o subsolo do prédio fica tanto tempo assim? Agora, a estranheza começa com o estudo do atentado de 1993, que foi o primeiro atentado, tá? Essa história, ela é uma história surreal, né? Por que ela é uma história surreal? Porque eu fico até meio irritado. Deixa eu me acalmar aqui, deixa eu tomar água, que a gente fica meio aborrecido aqui, peraí. Fica aborrecido com a preguiça das pessoas. Emad Salem é o cara que você precisa estudar a biografia dele para você entender o primeiro atentado nas Torres Gêmeas, tá? Ele nasceu em 1950. O cara, ele era oficial do exército egípcio. Quando ele se aposentou, ele foi morar nos Estados Unidos e ele trabalhava como segurança de hotéis, tá? E aí, esse cara, ele acabou conhecendo uma agente do FBI que foi até o hotel onde ele trabalhava perguntar sobre um espião russo que estava hospedado lá. E ele acabou falando, olha, eu sou ex-oficial do exército egípcio e tal. E aí ele falou para ela, olha, tem um perigo muito maior
que é o perigo dos extremistas islâmicos que estão programando fazer coisas aqui nos Estados Unidos. Vocês estão preocupados com os russos, mas era melhor vocês estarem mais preocupados com o pessoal islâmico, né? E aí, o que acontece? Ele chegou a lutar na guerra do Yom Kippur, naquela guerra do feriado Yom Kippur, 1973. Ele conseguiu manter 17 soldados israelenses prisioneiros, mas ele tratou bem os caras, devolveu os caras com vida, tudo certo. Parecia ser um cara ético, né? Sim. Que foi morar nos Estados Unidos e passou a comprar a ideia de que os Estados Unidos eram um bom país e tal. Então, o que ele fez? Quando ele conheceu essa gente do FBI, descobriu, pô, o cara é egípcio, o cara fala árabe, o cara é veterano do exército egípcio. Esse cara pode ser nosso infiltrado nesses grupos extremistas. Então ele foi recrutado pelo FBI para ser esse infiltrado, né? Em 1991, lembrando que o atentado foi em 93, ele faz amizade com esses terroristas, já infiltrado, né? E ele já tinha conhecido eles algum tempo atrás. E esse cara, o que ele fez? E aí a genialidade desse cara. Todas as conversas que ele teve com os terroristas, ele gravou. E todas as conversas que ele teve com o FBI, ele também gravou. Porque geralmente, como é que esses caras fazem? Ah, você pode ser nosso informante? Ah, beleza. Ah, os terroristas vão fazer o quê? Ah, eles querem explodir uma bomba nas Torres Gêmeas. Esse cara sabe informação demais. O que eles fazem? Eles botam, depois que a coisa acontece, eles botam tudo na conta do informante também. Bota ele como terrorista, queima o cara e deixa o cara prisão perpétua. Entendeu? Só que esse cara só não foi pro buraco porque ele gravou tudo. Tudo que ele conversou com os terroristas e o que ele conversou com o FBI, isso tudo sai numa matéria do New York Times, que eu vou já falar a data pra vocês. É facinho de buscar, tá tudo documentado. Se você botar New York Times a data, você vai ver essa matéria. Então, o que aconteceu? Depois do atentado, ele alegou que ele teve uma conversa com o pessoal do FBI e ele falou, olha, os caras vão explodir uma bomba no subsolo. Esse que é o plano. Aí ele falou... Pô, então já sabia? Claro que sabia, pô. Essa que é a história. Pô. Por isso que eu tô... Pra gente começar a pensar em 11 de setembro, você tem que pensar em 1993. Tá. Porque 11 de setembro foi a segunda. O relato dele. E ele gravou as conversas. Olha, depois que aconteceu, eu tentei avisar os caras e eu falei pra eles vão explodir uma bomba. E aí o FBI falou, tá bom, como é que a gente vai fazer? Ele falou, olha, vamos trocar a pólvora por outra coisa pra bomba não explodir. Os caras mandaram ele deixar quieto. Deixa rolar. Aí ele falou, mas como assim deixar rolar? Ele avisou todo mundo. Os caras falaram, não, deixa assim dessa mesma forma. Inclusive o Ted Gunderson diz que quem forneceu a bomba foi o FBI. Caramba. Lembrando, pessoal, Ted Gunderson falou isso, tá? Eu tava jogando bolinha de gude nessa época. É opinião, tá? Só porque a gente tem uma dificuldade de fazer a diferença entre quem narrou e quem tá sendo narrado. A opinião citada, a opinião falada, né? Então, o que acontece? Ele acusou esses caras, porque ele falou, vamos entregar uma bomba com pólvora falsa, pra gente enganar os caras, né? Fazendo eles acreditarem que é um explosivo genuíno, mas não era. E aí, obviamente, quando ele fez essa acusação, todo mundo disse que era mentira e tal, mas aí o cara vem com as gravações. E as gravações fizeram com que ele não fosse pro buraco, mas também abafaram a investigação, não deu nada pra ninguém, tá certo? Então, esse caso já mostra que o negócio é estranho. Já é uma história de estranheza. E pra ninguém ficar à deriva, o nome do cara é Emad, E-M-A-D, Salem, tá? Emad Salem. Esse cara, você tem página do Wikipedia, tem biografia dele, tem vídeo, tem livro, tem tudo sobre a história desse cara. Então aqui é estranho porque o argumento é que havia um conhecimento prévio desse evento e houve Aparentemente, a FBI falou, deixa rolar. Deixa rolar. Por qual objetivo? O Ted Gunderson explica qual o objetivo. Desde os anos 80, o Congresso americano... Esse cara? O da frente ou de trás? O de trás é um outro cara que é um malucão que é cego. Ah, tá. Que é um outro... O de trás é barra pesada mesmo. Esse cara, o Ted Gunderson, ele diz, desde os anos 80 eles estavam tentando aprovar nos Estados Unidos uma lei antiterrorismo. Uma lei antiterrorismo pra quê? O objetivo, segundo Ted Gunderson, e tudo que eu tô falando aqui é segundo Ted Gunderson, era endurecer o regime nos Estados Unidos, acabar com essa ideia de land of the free, home of the brave, né? Terra dos livres e lá dos corajosos, e aumentar o controle estatal em cima da sociedade. Vigilância, né? Controle. Só que aí, o que acontece?
o atentado do dia 6 de 1993 não matou 6 pessoas e feriu 1.000. E não afetou a estrutura do Não prédio. gerou uma comoção nacional suficiente para haver a aprovação dessa lei antiterrorista. Aí o que acontece, né? Segundo o Ted Gunderson, uma advogada até que era do Departamento de Justiça americana, ela chegou a falar, para aprovar isso aí vai ter que morrer mais gente. Existem esses relatos aí. Então, o Ted Gunderson, ele acabou se envolvendo com um cara chamado Michael Riconosciuto. Esse Michael Riconosciuto é uma figura fundamental para a gente estudar o 11 de setembro. Assim como o Emad Salem é fundamental para você estudar o outro. Esse cara, Michael James Riconosciuto, ele era, deixa eu contar rapidinho a história dele, um jovem, assim, gênio, um molequinho de 12 anos que fazia projetos, assim, de engenharia mirabolantes, né? Ele, aos 12 anos, o apelido dele era, né, o jornal lá local, lá o Tacoma News Tribune, chamava ele de o Leonardo da Vinci moderno, por causa das invenções do moleque. O moleque, com 12 anos, ele criou uma rede telefônica dos amigos. Pô. A galera se comunicava numa linha exclusiva deles. O cara criou experimento de microfone subaquático, microfone que funcionava embaixo d'água. Ele dava aula de rádio para as pessoas, como criar um rádio, né? Não só criar o aparelho rádio, mas montar uma rádio. Isso tudo com 12 anos. Então o moleque é um gênio, né? Ele criou uma casa subaquática com televisão e tal. E o que acontece? Esse cara, ele foi trabalhando como engenheiro e tal. E em 1991, aconteceu uma situação. Uma empresa chamada Inslaw, ela criou um programa, um software chamado Promise. Só que ele, que desenvolveu esse software, ele botou nesse software uma backdoor. Tipo, esse aplicativo, esse programa, ele era muito usado para plataforma jurídica de pesquisa de processo. E aí o que acontece? Ele fez uma backdoor e o Departamento de Estado, Departamento de Justiça americano, o que eles fizeram? Eles pegaram esse aplicativo e saíram vendendo para vários países para poder espionar os países. Porque o aplicativo tinha uma porta de entrada para tu espionar. E aí a empresa, ela processou o governo americano falando, poxa, vocês pegaram meu aplicativo, saíram passando para todo mundo e eu não ganhei nada com isso. Como é que é isso? Aí, nesse processo, esse Michael Riconosciuto foi chamado para dar um depoimento a favor da empresa. Ele foi dar o depoimento... Na véspera do depoimento a favor da empresa, um cara que se apresentou como alguém do Departamento de Justiça, né, que é o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, ligou para ele e falou, ó, se tu der esse depoimento e botar isso na boca do povo e falar que a gente tem um aplicativo que a gente passou para todos os nossos amigos, que a gente está espionando eles, vai ficar ruim pro teu lado. Aí ele chegou e falou, sai fora, não tem nada a ver com isso não. O que aconteceu? O cara deu o depoimento, falando que realmente tinha acontecido isso. Logo nos dias seguintes ele foi preso, pegou 20 anos por tráfico de droga. Pô. Os caras falaram, mas como assim tráfico de droga? Ele tinha uma empresa química que ele fazia... Era uma empresa de exploração mineral. Né? Ele produzia materiais para derreter rocha para achar pedra preciosa e tal. Aí os caras meteram fizeram uns flagrantes falsos lá, botaram um monte de droga na empresa dele, entendeu? E aí o cara ficou enrolado. Então, esse cara, só pra galera ter uma ideia da curiosidade da cronologia, essa acusação de tráfico de droga aconteceu 8 dias depois que ele deu o depoimento. 8 dias, uma semana, tá? Acho que tudo coincidência, né? Tudo uma sequência de coincidências. Cara, deve ter sido coincidência, né? Não é possível. Aí o que acontece? 1 ano e meio antes do 11 de setembro, Michael Riconosciuto, eu tô dando o nome dele, é difícil de... R-I-C-O-N-O-S Riconosciuto, tá? Michael Riconosciuto. 1 ano e meio antes, o Ted Gunderson foi contratado para defender esse cara do negócio de tráfico de droga. E esse cara chegou pro Ted Gunderson e falou, olha, estão planejando um skyjacking. O que é skyjacking? Em vez de ser hijack, que é sequestro, skyjack é você sequestrar um avião. E ele falou 1 ano e meio antes. Tem uma galera árabe que tá querendo sequestrar um avião. E qual era o plano dele? Se eu ajudar a salvar os Estados Unidos de um atentado terrorista, eles vão aliviar minha pena e vão me liberar. Pois é. Entendeu? Porque ficou sabendo da parada. Então, não conseguiram
né? Ele falou, ninguém quis ouvir o que ele estava falando. Em janeiro de 2003, já tinha acontecido, o 11 de setembro, o Ted Gunderson finalmente conseguiu visitar o cara, porque ninguém permitia ele visitar o cara. E ele falou que ele explicou tudo. Antes do 11 de setembro, ele teve informação de contatos que ele tinha lá no mundo árabe, tá? Sobre esses planos aí de um skyjacking, né? E ele explica certinho, o plano era usar o avião como um míssil. É exatamente o que eles fizeram jogando nas torres e no Pentágono, né? E ele identificou quem era o cara que estava comandando isso tudo, que era um cara de descendência árabe lá de New Jersey, que morava em New Jersey. E ele desenvolveu essas fontes, olha o nível da parada, porque ele teve uma reunião na época com um cara turco chamado Tim Osman. Sabe quem era esse cara de verdade? O passaporte turco dele era falso. O nome dele era Osama Bin Laden. O quê? Ele teve reuniões com Osama Bin Laden muitos anos antes, ele conheceu essa galera, né? Em 1986, muito antes do 11 de setembro e tal, né? Por causa da conexão que os caras tinham com o Departamento de Inteligência, porque a gente, voltando um pouquinho, Osama Bin Laden foi criado pela CIA, né? Porque a CIA queria montar um grupo interno do Afeganistão para expulsar os russos do Afeganistão. Eles treinaram, deram equipamentos e armas para os Mujahideen, que era um grupo de resistência, e o chefe desse grupo era o Osama Bin Laden, né? A gente pode esquecer também que Bin Laden é uma família de bilionários, né? Então, essa reunião que ele teve, né, foi organizada lá pelo pessoal do Departamento de Estado americano, e a ideia qual que era? Era para ajudar exatamente os rebeldes afegãos, dando mísseis para eles contra os soviéticos. Exatamente, esse é o Michael Riconichuto. Esse cara é ponto de entrada para você estudar 11 de setembro. Tá. Se você não sabe o que é esse cara, você tá sendo enrolado. Beleza? Pode ser tudo mentira? Pode. Mas Ted Gunderson documentou muito bem isso. Esse cara explica tudo, tá? Então, o que acontece? Dia 20 de março de 2001, antes do 11 de setembro, a gente tá falando mês 3 pro mês 9, o Riconichuto, ele alertou o FBI, né, sobre esse plano dos sequestros dos aviões, né? Usando os aviões como mísseis e tal. E ele citou a fonte que passou essa informação para ele, né? O FBI entrevistou a fonte, que é o árabe que ele disse que era o cara que passou a informação. E sabe o que o FBI fez com esse cara? Deportou o cara e a família. O cara morava nos Estados Unidos. O cara chegou para esse Michael Riconichuto e falou: os malucos estão preparando jogar os aviões nos prédios e usar. Ele não sabia onde é que eles iam jogar. Ele falou: o plano é usar o avião como míssil em cima de alguma ponto turístico americano. Aí ele fala pro FBI, um árabe me falou, o FBI, qual árabe? Aí ele falou, árabe tal. Eles chegaram no árabe tal e falaram, tá deportado. Mandaram o cara embora dos Estados Unidos. Inclusive, o Ted Gunderson vai dizer que o Michael Riconichuto disse pra ele que mataram a família inteira depois. Cara. Entendeu? Segundo opinião dos caras, tá? Tô citando os nomes, Ted Gunderson, Michael Riconichuto e por aí vai, tá? Só que aí, além disso, o Michael Riconichuto, Bin Laden mais garoto? Bin Laden mais novo? Treinando lá a CIA e tal, né? Cara, olha. Então, só que o Michael Riconichuto, ele também tinha nome de pessoas, da galera que tava oferecendo passaporte falso para esses terroristas. O cara pegou essas informações todas, tá? E aí ele entregou essas informações para um agente do FBI chamado Keith Countryman. Tô dando o nome dos caras todos para você pesquisar, né? E aí o que acontece? O que ele disse? Olha, se vocês me liberarem das minhas acusações de tráfico de droga, eu passo essa informação toda para vocês e vou salvar muitas vidas. O que acontece? Depois, os caras não fizeram nada, eles sabiam disso. Depois do 11 de setembro, no dia 13 de setembro, 2 dias depois, esse agente do FBI, Keith Countryman, ele visita o Michael Riconichuto, né, na prisão, porque ele estava preso, ele fez isso tudo na prisão ali, e acusou ele de ser anti-governo e caçador de publicidade. Você quer publicidade, né? Você tá querendo publicidade. Sem dar valor à informação que o cara tinha passado antes. Foi lá dar uma atormentada no cara, né? Então, o FBI, por incrível que pareça, segundo esse relato do Ted Gunderson, admitiu no dia 3 de março de 2003 que realmente eles tinham recebido informações prévias do Michael Riconichuto e não fizeram nada, né? E aí, após o Ted Gunderson conseguir falar presencialmente com o Michael Riconichuto, ele confirmou que ele teve esses encontros porque ele mandou esses avisos para um senador, que era o senador George Allen. Ou seja, tem prova que ele avisou a galera. Poxa. Entendeu?
E existem essas provas. Só que aí o que acontece? Ele avisou 1 ano e meio antes. Os caras demoraram quase 2 anos para dar uma resposta. E quando deram a resposta, admitiram, a gente recebeu, mas a gente realmente não fez nada. Eles se recusaram a fornecer a lista ou a identidade do outro agente que estava junto com ele, que ouviu as declarações, né? A gente só tem o nome do Keith Countryman. E o Ted Gunderson produziu um relatório sobre isso, aprofundado. Lembrando que Ted Gunderson é ex-agente de contra-terrorismo do FBI, aposentado, né? Depois criaram a mentira que ele foi expulso do FBI porque ele usava droga lá dentro do FBI, que é uma mentira, né? E aí, o que o Ted Gunderson fez? Pegou esse documento, falou, cara, mandei pro New York Times, mandei pro LA Times, mandei pro Washington Post, mandei pra Reuters, mandei pra Associated Press, mandei pro Congresso americano, pros senadores, nada, ficou por isso mesmo. Pra poder investigar, pô, como é que o cara sabe e não faz nada? O que tá acontecendo? Então, assim, muito além da aviação, engenharia, demolição, né? E isso aqui é um fato documentado e precisa ser estudado previamente pra você não achar que é bobeira. Esses caras entraram o quê? Com canivete, com estilete, eu acho, não é? Alguma coisa assim, umas lâminas, não foi? Outra coisa. Caixa preta. A caixa preta, por exemplo, do avião no Pentágono, ela foi encontrada. Mas eles falaram que o conteúdo estava destruído, não deu pra analisar. Pô. Começa assim, entendeu? A dificuldade. Tem caixa preta. E a gente aprendeu o que com a caixa preta? Nada. Não deu pra... Porque eles ouviram barulhos meio de gritos com um pedacinho da fita que deu pra recuperar. Do Pentágono. Do Pentágono. Só que nada de gravação dentro da cabine. 0 conteúdo dentro da cabine. Pô, muito estranho. Aí não tem como dar um parecer, meu irmão. Né? Porque a galera falava que não foi um avião. Aí as teorias da conspiração. Não sou eu que tô dizendo as teorias. No Pentágono foi um míssil. Porque existe um vídeo muito estranho que mostra o avião vindo assim, bem horizontal e muito pequeno para o tamanho que era aquele avião, né? E aí a gente não pode esquecer também, como eu citei, já que a gente entrou nessa parte do Pentágono, que o Donald Rumsfeld, né, que era o representante, né, do Pentágono, ele revelou no dia 10 de setembro, um dia antes, que estava faltando, eu falei errado, eu falei 2 bilhões. Não eram 2 bilhões, nem 2, nem bilhões. 3 trilhões no orçamento do Pentágono. O Pentágono nunca conseguiu fazer uma contabilidade. O orçamento dele sempre é uma confusão e sempre está faltando dinheiro. Na verdade, a Catherine Austin Fitts, que é uma ex-funcionária do Departamento de Habitação norte-americano, ela que hoje mora na Holanda, porque ela fala tanta coisa pesada que ela tá com medo de tirarem o pescoço dela. Ela fez um estudo, cara, mostrando que já são 20 trilhões de dólares que sumiram do orçamento americano. E aí a história é mais curiosa quando você pergunta pra onde você acha que esse dinheiro foi, porque a mulher é especialista em contabilidade e ela também foi do mercado financeiro americano. Ela fala que o dinheiro foi todo, sabe pra quê? Fabricação de bases subterrâneas. Bunkers. Os caras se preparando pra alguma coisa que tá chegando aí. Uau. Inclusive a NASA agora reconheceu que tem evidência de vida em Marte, né? Você viu isso, né? Vi. A palestrinha, né? Vi até um videozinho do nosso amigo Sérgio Sacani aí comentando, né? Abraço, Sacani. Se você fizer uma pesquisa, se você perguntar pra inteligência artificial, o avião que caiu no Pentágono destruiu os documentos de contabilidade que o Donald Rumsfeld tinha falado um dia antes, eles vão falar, não há provas de que o avião caiu lá para isso. Você fala, não foi isso que eu perguntei. Eu não tô perguntando se o avião propositalmente fez isso. Eu quero saber se aquela explosão destruiu esse documento. Aí a inteligência artificial dá uma travada. Ela, não tem provas de que isso foi proposital. Cara, não tô perguntando se é proposital. São duas coisas. Aí você vê como é que a inteligência artificial é enviesada também, né? Que os caras acham que você tá conversando aqui, você tá transparentemente, sem nenhum viés, sem nenhuma intenção. Camadas, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o cara fala um negócio dia 10 de setembro, dia 11, acabou. Não vai ter como fazer a contabilidade, que os papéis sumiram. É claro que eles vão falar, não, mas tem backup, tinha outros lugares, mas assim, o core da parada sumiu. Aí o negócio foi jogado para baixo do pano. Agora, a gente não pode esquecer também que várias pessoas high profile misteriosamente não foram trabalhar nesse dia. Tá? Outra coisa, várias pessoas receberam mensagens e e-mails falando para não ir trabalhar naquele dia. Isso é documentado também, isso é fácil de se achar. Uma empresa específica, mais 600 funcionários da empresa, a galera recebeu mensagem falando não venha trabalhar amanhã, não venha trabalhar depois da manhã, não venha trabalhar dia 11.
Então, assim, algo estranhíssimo. Teve gente que falou, não, eu tive que levar meu filho na creche. Tipo assim, o cara nunca levou o filho pra creche. Mas naquele dia... Naquele dia, um deles é o Howard Lutnick. Howard Lutnick é o secretário de comércio do Donald Trump, que hoje ele sempre foi o grande diretor da Cantor Fitzgerald, né? Inclusive, ele perdeu todos os funcionários, inclusive o irmão. Isso é até um argumento que a galera dá. Pô, se ele soubesse o que ia acontecer, não ia avisar o irmão? Cara, não sei. Mas ele não foi trabalhar nesse dia, disse que foi levar a filha na creche. Cara, tem muita coisa estranha. Tinha ouro pra caramba no World Trade Center, sumiu o ouro, ninguém conseguiu achar. Inclusive, recentemente acharam mais um corpo que tava... O ouro aguentaria a explosão? Então, não sei, cara. Porque, na verdade, a gente não pode esquecer, a parada foi no topo do prédio, mais pro meio no segundo prédio. Aquilo cai, em tese a base estaria, de certa forma, protegida. Não tem como a quantidade de combustível do avião consumir o bairro inteiro ali, destruir até o subsolo. Esses 100 dias de incêndio que continuaram acontecendo são estranhos. Tem mais uma pergunta aqui de Gui Marque. Ele falou assim, ó, fala sobre a consulta médica do Silverstein e também sobre a apólice que ele fez contra atentados alguns meses antes. E também fala sobre... Obrigado por ter lembrado dessa. Aí ele fala aqui, ó, e também fala sobre o exímio grupo de 5 dançarinos que fez uma bela apresentação. 2 aviões, 3 prédios e 5 dançarinos. Never forget. Vê se você acha essa matéria aí dos dançarinos lá do 11 de setembro. Essa eu não sei. Teve uma galera que apareceu comemorando as torres lá, e os caras, uhul. A polícia prendeu os caras e aí veio o comando. Libera. Ué? Aí libera porque os caras eram da inteligência. Entendeu? Então, E essa do Silverstein também é muito interessante. O cara fez uns seguros e tal, exatamente negócio contra atentado terrorista um pouquinho antes. Sempre tem, né, uma pista, né, cara? Sabe o que deve ter tido, mas eu nunca parei pra pesquisar? Galera que, por exemplo, o que caiu muito em termos de ação de empresa? As empresas aéreas. Deve ter uma galera que fez put nisso aí antes, com certeza, pra ganhar na queda. Você pode ter certeza, meu irmão. Sempre quando tem evento dessa proporção, a galera faz isso. Porque você vê que é conhecimento, informação privilegiada, né? É que nos Estados Unidos chama de insider trading, né? Você faz um trade ali, tendo... É crime, né? Nos Estados Unidos, você capitalizar em cima de uma informação que você já tem, né? Então, cara, o caso do Silverstein é fundamental também pra botar nessa equação. Pra quem quiser pesquisar depois, o cara denotou conhecimento prévio.